Na parte da manhã, nós tivemos uma mesa um pouco mais homogênea em termos de visões acerca da Previdência. E agora à tarde nós teremos uma mesa um pouco mais plural, tentando dar espaço a diversas vozes do debate. Tá? Então, meu nome é Bruno Ottoni, eu sou aqui do IBRE, e vou chamar a mesa aqui. Nós temos aqui já o Manuel Pires, que vai participar dessa mesa. Queria chamar também a professora Denise Gentil, por favor, para se juntar aqui. Tem que ver a plaquinha. Também teremos aqui o prazer de contar com o professor Cláudio Pucci, da Universidade Federal do Pará. Tá. Então, sem mais delongas, vou dar a palavra aqui ao professor Cláudio Pucci. Em seguida, teremos a Denise Gentil e o Manuel Pires. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao IBRE pelo convite, particularmente ao Manuel. Um prazer estar aqui, rever amigos, a Denise, o Gabas, dentre tantos outros. Agradecer a presença do Marcelino, que é meu coautor nessa apresentação. O que nós vamos fazer de apresentação aqui é tentando responder acidentalmente, né, a pergunta do Herbert, que quando eu cheguei aqui de manhã ele perguntou como é que eram os estudos atuariais para cálculos de longo prazo de resultado previdenciário. Nós fizemos um trabalho algum tempo atrás tentando identificar, a partir das LDOs, como é que os resultados são calculados. E acredito que às vésperas de uma reforma tão abrangente da Previdência é importante, por vários motivos, né, para esclarecimento do público, é importante que as coisas estejam claras, de onde vêm os números, né, como é que eles são calculados e quais são os pressupostos, porque são pressupostos são utilizados, né, são pressupostos muitas vezes ad hoc, são pressupostos teóricos, são pressupostos acerca do mercado de trabalho e da população. Tá? Mexer nisso aqui. Então, basicamente, falar um pouquinho do desempenho das projeções do resultado da RGPS, o modelo utilizado para as projeções e o que nós consideramos o limite dos modelos. Então, vai ser uma apresentação, obviamente, com caráter técnico evidente, mas ela tem consequências para a forma como nós encaramos uma reforma da Previdência. Eu ouvi de manhã... nós temos visto na imprensa diversas declarações por parte do governo, refere-se ao secretário Marcelo Caetano, não sei se está aqui, diversos membros do governo falam em diversos números distintos para déficit da Previdência, particularmente do regime geral, para o ano de 2060. O ano de 2060 normalmente é o ano de referência, né? O mercado chega a falar em 23% do PIB, 17,5%, 23% do PIB. Então, nós vamos tentar descobrir esse número de 17,5% de resultado previdenciário em 2060 é o número da LDO de 2017. Tá? E o nosso exercício aqui é tentar discutir como é que esse número, como é que chegar a esse número. Tá? As previsões do regime geral de previdência social são provavelmente as previsões, as projeções mais importantes do sistema estatístico brasileiro. Quando nós pensarmos que metas inflacionárias, entre outras, têm um período muito menor e contam com caráter evidentemente estocástico, com margem de erro e são tratadas dessa maneira, de se chamar a atenção que as projeções atuariais da Previdência, com resultados previdenciários de longuíssimo prazo, elas não tenham o mesmo tratamento, né? O fato é que, ao contrário do que eu ouvi aqui, nos últimos anos, desde o governo Fernando Henrique, passando pelos vários governos que nós tivemos, governo Lula, governo da presidenta Dilma, nós tivemos diversas pequenas reformas da Previdência, né?
diversas alterações, inclusive desde 1991. Eu contaria cerca de 18, Gabas. Não sei se diversas pequenas alterações, as mais recentes, 85 e 95, tivemos um FUNPRESP, né? Então, não concordo com a ideia de que não fizemos nada e que, de repente, acordamos perante o caos. O que não quer dizer, obviamente, que não devamos fazer coisas adiante, né? Mas só é importante relembrar isso. Tivemos um conjunto de mudanças no regime previdenciários, eu diria, a Emenda Constitucional 2098, 41 de 2003, 47 de 2005, 70 de 2012, a 12.618, que cria o FUNPRESP, a Lei 13.134/15, que trata, dentre as medidas, das mudanças na regra de seguro-defesa do pescador artesanal. Qual o impacto dessas mudanças, né? Por conta da importância do regime de projeção de longo prazo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já no ano 2000, determinou que o governo apresentasse os cálculos atuariais do regime geral, do regime próprio, e é que se criou, a partir da LDO de 2002, o anexo 4. Então, desde 2002, o governo foi obrigado, né, a apresentar uma série de estudos demográficos do mercado de trabalho e que levam a resultados previdenciários que estão constando na LDO de 2017. Em abril, nós vamos ter a LDO de 2018. Né? Então, nós temos isso por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que eu vou fazer aqui é avaliar um pouco as projeções do resultado previdenciário da LDO. É importante dizer que nós estamos vivendo em momentos politicamente sensíveis no Brasil, que esse debate é um debate que não ocorre só no Brasil. Né? Muito mais recentemente, em 2014, uma série de 3 artigos que eu considero importantes, numa revista americana chamada Journal of Economic Literature, foi publicado por alguns estudantes de Harvard, onde eles fazem críticas ao modelo de projeção atuarial do regime de previdência social americano, né, o Social Security. Lá eles têm séries mais antigas de projeção, e eles demonstram alguns resultados interessantes, e essa referência não está aqui na apresentação, mas eu posso passar para vocês depois. Sabe que isso é um debate que é, enfim, normal em sociedades que almejam democracia. Tá? Temos um exercício simples. Qual é o nosso exercício? Nós comparamos o que se projetou de resultado previdenciário porque ocorreu, tá, nas LDOs. Primeiro, para entender esse gráfico, primeiro, essa despesa projetada e realizada nas LDOs de 2002 a 2016. Só para mostrar, nas diversas colunas, nós temos as distintas LDOs. Tá? Então, quando vocês veem na primeira coluna lá, LDO 2002, o que é que a LDO de 2002 disse que ia ser a despesa do regime geral de previdência social aí tem as linhas, né? A linha azul é 2012, a linha laranja é 2013, a linha cinza é 2014, a linha amarela, é isso? É 2015, tá? Tá dando para entender, então, né? Então, cada coluna é a LDO de cada ano. A LDO de cada ano tem uma previsão de receita, uma previsão de despesa e, como consequência, de resultado previdenciário, que é simplesmente a subtração de despesa da receita. Tá? Como resultado, aí nós temos, como despesa projetada, nós temos uma subestimação da despesa, né? Para relaxar, né? Uma subestimação da despesa. A partir de 2002, claro que tem um efeito inflacionário e tudo mais, mas isso, quando for resultado, como todos os dois valores são nominais, um vai somar em relação ao outro, o resultado nós vamos ver daqui a pouco. Então, a partir de um passado distante, digamos, 10 anos antes, se projetou o que seria o resultado a partir dos pressupostos. Né? Isso vários governos, gente, vários governos, do que seriam os pressupostos, e à medida que vai se aproximando do tempo, obviamente, a diferença diminui. Tá? Em relação à receita idem, né? Em relação à receita idem, com uma pequena exceção em 2014, 2013, 2014, 2015, já com o efeito do processo que nós estamos vivendo hoje. E o fato é que, como consequência entre o erro de projeção de despesa e de receita, nós temos, no geral, uma superestimativa de erro de projeção da necessidade de financiamento. Isso não quer dizer aqui que nós não tenhamos, nesse critério, um déficit. Né? O que eu estou dizendo é que há um erro de projeção, que, ademais, é natural em modelos de longo prazo. Né? Não estamos dizendo nenhuma grande novidade, mas é importante ressaltarmos isso aqui. O fato de haver uma
superestimação da necessidade de financiamento não quer dizer, nesse gráfico aí, que não exista uma necessidade de financiamento, né? Não existe um déficit nesse critério, né? Porque aí nós estamos tratando de contribuições patronais e contribuições dos próprios segurados, né? Dos trabalhadores, contribuições dos futuros segurados e contribuições patronais. Então, nós temos esse gráfico que eu considero viesado. Esse segundo conjunto tem exatamente esse objetivo, é fazer vocês não entenderem nada mesmo. São as diversas projeções a partir das distintas LDOs do que seria o resultado da Previdência no futuro, né? Nós temos, do lado de lá, as LDOs, a partir de 2002, o que elas diziam acerca do futuro. Vocês veem que temos figuras muito diferentes. Essas figuras estão enquanto percentual do PIB, e nós temos as projeções mais recentes em relação a 2060. As diferenças não são triviais, porque nós estamos tratando de valores de percentuais do PIB muito significativos, tá? Nós calculamos intervalos de confiança para o PIB e para a receita e para a despesa e para o resultado previdenciário. Vocês, como isso é uma questão mais técnica, vocês devem estar me perguntando como é que você calcularam o intervalo de confiança, já que nós não tínhamos a distribuição da amostra para poder ter intervalos de confiança. Realmente isso não está à disposição e por si só já é um problema. Então, o que nós fizemos foi projetar uma série artificial a partir dos resultados passados. Nós extrapolamos os resultados passados, né? Projetamos o futuro e calculamos a margem, o intervalo de confiança. O azul mais denso é 50%, 25% para um lado e 25% para o outro, que é a probabilidade de um cara e coroa, né? E à medida que nos afastamos, obviamente, para chegar a 95%, vocês veem a margem de erro, que é significativa, né? Enfim, tanto em relação ao PIB, à receita, à despesa e a necessidade de financiamento do RGPS. A linha vermelha é a projetada na LDO e a linha mais escura foi a que nós projetamos a partir da extrapolação com essa margem, com intervalo de confiança. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? É que as nossas projeções elas têm um viés, né? Que isso não seria problema, não, isso seria um problema, obviamente, que poderia ser corrigido se nós tratássemos esses modelos, são modelos estocásticos de maneira claramente estatística. Existem probabilidades de aposentadoria, probabilidade de saída do sistema, também conhecida como morte, né? Diversas probabilidades que estão dentro do modelo, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas nas projeções dos diversos governos, você vê e nós vemos recorrentemente uma certeza considerável acerca do futuro. Isso não é um problema de projeção previdenciária, isso é um problema da minha categoria, dos economistas, né? Tem um economista chamado Charles Mansky, nos Estados Unidos, que ele é um estudioso antigo dos métodos de projeção econômica. Eu também não sou dos economistas que acham que o futuro é absolutamente incerto, é melhor não fazer nada em relação a isso, mas eu acho que existem técnicas estatísticas no qual você trabalha com cenários e esses cenários podem nos dar alternativas, né? E, no mínimo, isso é um chamado cautela, né? Isso é um chamado cautela. Eles têm resultados são estatísticos e não tem erro de previsão, né? Acho que as pessoas estão normalmente acostumadas com margens de confiança em pesquisas eleitorais, né? Como se dissesse que o candidato estava com 40% de chance de ganhar a eleição, só que com 25 pontos para cima e 25 pontos para baixo, né? Mais ou menos isso. Então é necessário uma avaliação institucional de Estado, né? A sociedade brasileira tem cobrado do governo brasileiro que aprimore as formas, eu não diria nem de previsão, porque nós não sabemos como são feitas as previsões, de qualquer maneira, mas de colocar à disposição da maioria das pessoas os dados, as técnicas, os pressupostos com os quais eles são feitos. Nós fizemos um trabalho a partir da LDO, do modelo que está na LDO, de tentativa de engenharia reversa para tentar reconstruir os resultados que estão na LDO, né? Temos um avião lá, tentamos, a partir dos pedaços do avião, reconstruir o avião. Nós chegamos a
lambreta que voa, né? Porque tem vários pedaços faltando, né, na descrição do modelo, e que eu vou demonstrar algumas coisas aqui que, enfim, que eu espero que seja importante para contribuir para o debate, né? O modelo é baseado em 3 módulos. Tem um módulo demográfico, né? Os modelos previdenciários ouvimos muito na parte da manhã, o problema é a população, o problema é a demografia, né? Então, módulo demográfico, que é o coração do modelo. Tem o módulo de receitas e o módulo de despesa. Então, é muito simples. Você tem um módulo que calcula a quantidade de aposentados, a quantidade de contribuintes. Tem um módulo que calcula preços para quem contribui e um módulo que calcula preços para quem se aposentou. É preço vezes quantidade, Manuel. Tá? Só que tem um módulo de quantidades e um módulo de preços para quem está fora do sistema de pensões e quem está aposentado. Então, um módulo demográfico de quantidades, um módulo de receitas e um módulo de despesas. As entradas do módulo de quantidades, o módulo demográfico. A população, a partir da população, você vai multiplicando por vários coeficientes, você tem a taxa de urbanização, urbano e rural, separa urbano e rural. Taxa de participação, quem está na força de trabalho e quem não está. A taxa de desemprego, para ver quem está empregado. Na ideia de 2017, a partir de 15, já dizem que não usam a taxa de desemprego para calcular os empregados, mas nós vamos lá no resultado, já estão usando taxa de desemprego. As saídas é o número de empregados, tá? Essas são as equações, vocês veem o que eu disse aqui. A população urbana é a população total vezes uma taxa de urbanização, população rural idem, a partir disso empregados, equação 2, população urbana vezes uma taxa de participação, vezes 1 menos uma taxa de desemprego, e tudo isso por idade, homem, mulher, rural ou urbano. No módulo da receita, se calcula preço, né? O preço usa o salário médio e as alíquotas previdenciárias. O salário médio para cada faixa etária, né? 16, 17, 18. E ali nós temos 2 preços fundamentais. As alíquotas previdenciárias, as alíquotas são coeficientes, mas os preços são o salário mínimo, que reajusta uma boa parte dos benefícios, e o salário médio, que é calculado enquanto percentual do salário do homem com 20 anos. Então, tem vários coeficientes, que é 1,1, 0,8, do salário de referência, salário do homem com 20 anos. Com isso, nós temos as contribuições e as receitas. Tá? Essas são as equações. Essas equações, de alguma forma ou outra, estão nas LDOs. Né? Aí depois tem mais as despesas. As despesas são probabilísticas de maneira mais explícita, porque você tem uma probabilidade de aposentadoria, uma probabilidade de saída do sistema, né? De falecimento, de saída do sistema, ou da pensão, tudo mais. Então, tem várias probabilidades. Então, é um modelo explicitamente estocástico. Então, temos parâmetro previdenciário, idade mínima, teto, piso, fator previdenciário, probabilidade do empregado entrar, probabilidade de morrer, valor médio do benefício por tipo calculado. As probabilidades são calculadas à base do passado, né? Como na estatística tradicional. Como saída, número de concessões de benefício, estoque de benefício e despesa. A estrutura geral é basicamente despesa é igual a um estoque mais as entradas menos a saída. É um negócio muito simples, ele é muito detalhado, né, porque são vários benefícios, alíquotas de contribuição e tudo mais. Né? Essas equações para o tempo de contribuição, as equações para a aposentadoria e invalidez são iguais ao tempo de contribuição. Esse modelo, ao observarmos, ele tem algumas limitações à medida que nós vimos que ele falha nas projeções, né? E eu ressalto, o problema de falhar nas projeções não é um problema. O problema é saber por que nós estamos falhando nas projeções e poder ajustar e deixar isso público. Né? Porque senão nós não entramos numa discussão explícita só política. Né? Então, uma maneira de decompor seria decompô-lo em variáveis demográficas, já que ele é composto de demografia, mercado de trabalho e equações previdenciárias, né? Seria tentar decompor.
Nós temos uma aproximação disso aí, nós não temos os dados completos em relação a isso, mas ao olhar a descrição na LDO, está explícito lá que eles usam, a partir de 2009, a LDO de 2009, a PNAD de 2009. Na LDO de 2017 está escrito, nós estamos usando os coeficientes para a PNAD de 2009. Então, são fixos, é uma matriz de Leontief, é coeficiente fixo. Tá? Então, eles usam coisas como taxa de urbanização, taxa de participação, taxa de emprego e desemprego, tudo isso é fixo em 2009. Então, o modelo na prática, ele colapsa e vira uma função única do movimento populacional, é um modelo de quantidade, por isso nós ouvimos tanto quantidade aqui, população, problema físico, tudo mais, ele é um modelo milho, né? Planta milho, colhe milho, né? E com um único preço, que nas planilhas nós tivemos acesso, o salário mínimo é fixo, e o salário médio ele é projetado com 2,5% de crescimento anual. É como se fosse uma produtividade exógena, né? Caiu do céu lá, né? Manna from heaven, caiu do céu. Bem, então na prática ele é um modelo grandemente determinado por quantidade. Tá? E os dados, nós levantamos os dados, a LDO de 2008 usa dados de IBGE de 2004, dados PNAD de 2000, a de 2016 usa dados de IBGE de 2013, dados PNAD de 2009, a de 2017, que não está aí, usa dados de IBGE de 2013, a última estimativa populacional, e dados do PNAD de 2009. Isso é um problema? Depende o que se coloca para dentro é o que sai, né? Então, depende do que é o objetivo. É importante nós sabermos o que nós estamos fazendo para saber qual é o resultado, sabermos qual é o nosso grau de incerteza em relação a isso. Né? Ao usar a PNAD de 2009, contribuinte sobre a PIA, nós temos aí uma mudança importante de 2009 para 2014 no mercado de trabalho brasileiro. Né? Pode ser que isso tenha agora, com a recessão, tenha caído de novo. As mulheres, idem, né? Houve um aumento da participação, mas tem consequências para os resultados. Né? O total de contribuintes em relação à população e idade ativa. As LDOs, desde lá, estão usando a linha de baixo, né? Quando, em 2014, a realidade foi a linha de cima. As taxas de desemprego, eu comparei 2008 e 2009. As de desemprego de 2009 são as laranjas, né? As de 2008 são as azuis. Né? Como usamos coeficientes fixos, todos os resultados ficam, de alguma maneira ou outra, condicionados aos pressupostos que nós estamos utilizando. Tá? Desemprego urbano de homens 2008 e 2009, idem. Né? A diferença é importante. Né? Vocês podem, obviamente, dizer se usar 2016 vai ser pior que 2009. Né? Eu concordo com isso. Mas estou falando, estou tentando expor o que é o modelo. Né? O modelo, então, é basicamente dominado por tendências demográficas. Né? A LDO de 2017 apresenta um crescimento acentuado nas despesas do RGPS, e o modelo ele projeta mudanças demográficas quase que diretamente. Né? A população de idosos no Brasil cresce de 12,59 para 35,15 em 2060. Nós temos esse gráfico, foi muito mostrado de manhã, as tendências demográficas do Brasil. Porém, se nós observarmos as tendências demográficas, nós vamos ver que também se nós olharmos as taxas de crescimento, a questão a se perguntar independente das questões associadas ao ajuste que se propõe para os próximos 30, 40 anos. Sistemas previdenciários, enquanto um sistema, eles são sistemas explosivos, quer dizer, as sociedades, elas são sociedades em que todos envelhecem. Perguntando de outra maneira, todos vamos ficar, a população, todos vão envelhecer e não vamos mais ter jovens, ou isso vai estabelecer isso vai estabilizar em algum momento? É um modelo explosivo, no sentido de que todos vão envelhecer, ou isso vai matematicamente, digamos assim, estabilizar. Se nós olharmos a tendência demográfica, a taxa de crescimento da população idosa, nós estamos enfrentando agora a maior taxa de crescimento da população idosa. Pelos dados do IBGE, que são esses mesmos dados aqui, se tirar tirar a taxa de crescimento, né?
vai haver uma queda, eu diria acentuada, né, nos próximos anos. E essa queda vai chegar, essa aqui para a azul, acima de 60, e a cinza é a população de 65 anos em relação à população total, né? Há uma tendência à desaceleração do crescimento, né, da população mais velha. Isso provavelmente indica uma estabilidade nas quantidades em algum momento do futuro após 2060. Né? Um economista que eu gosto muito fala que no longo prazo estão todos mortos. Né? Nesse caso, literalmente, inclusive. Não interpretem isso como simplesmente um exercício de preguiça intelectual. Obviamente, hoje eu estou chamando a atenção para o necessário pessimismo da razão e para fomentar dúvidas acerca de soluções totalizantes, globalizantes, né, com um tiro só que façamos hoje. Na realidade, é um chamado à moderação, digamos assim, né, que não está muito em moda. Tendências demográficas, né? Entretanto, se nós olharmos a LDO de 2017, nós vamos ver que a despesa cresce muito, mas as taxas de crescimento da população idosa e de crescimento do PIB projetadas na LDO, elas são similares. Então, como é que as taxas de crescimento são similares e a proporção de despesas em relação ao PIB explode? Essa pergunta nós nos fizemos, a gente não sabia, né? Então, nós fomos olhar o crescimento do número de aposentados e fomos olhar o crescimento das despesas. Pegamos os dados, DataPrev e tudo mais, salário mínimo LDO, calculamos a probabilidade de uma pessoa se aposentar, a probabilidade do benefício terminar, assumimos o mesmo pressuposto da LDO de probabilidade constante de entrada e de saída e analisamos as taxas de crescimento. Que são essas taxas de crescimento aí? Esse é o número de aposentados e a taxa de crescimento do número de aposentados, né, em relação ao PIB. Nós vimos que a taxa de crescimento dos aposentados ela é inferior ao crescimento do PIB, em um certo momento, mas os gastos explodem. E aí nós fomos ver na LDO desse ano que a taxa de crescimento do salário a partir de um ano, acho que é 2020, ela não segue a regra, ela está muito acima da inflação e ela não segue a regra, pelo menos é que está publicada lá, né? Mas conseguimos reproduzir isso. Ela não segue a regra do IPCA do ano passado, do PIB de 2 anos atrás. O PIB tem menos 2. Tá? Com o resultado da LDO nos dá uma necessidade de financiamento de 8,9, né? Porque é muito similar aos dados que ele apresentou aqui de manhã, que você apresentou de manhã, né? Projeções de 8,9% dos dados da LDO. Quando nós usamos a atual regra, que é PIB do ano passado, IPCA do ano passado, mais PIB de 2 anos atrás, nós temos uma diminuição importante nas despesas previdenciárias. Tá? Elas caem ainda entre os 7 e 9, que foi mencionado aqui de manhã, mas cai 2 pontos percentuais na simulação. Tá? É isso, Marcelino? Na simulação. Tá? E quando nós mudamos ainda essa regra, que é uma regra, né, acima da produtividade per capita, acima da inflação, nós temos uma estabilidade das despesas em relação ao PIB, né, ao redor de 5%. Tá? A tabela da LDO é essa aqui, vocês podem baixar no celular de vocês, né, abrir no celular o anexo 4 da LDO. Vocês podem ver que o reajuste é sempre 6%. Tá? Mas o PIB do ano anterior é 1,50 e a inflação é 13,50. Tá? Então, nós temos algum descuido, né? Na realidade, nós tivemos um aumento expressivo das despesas acima da taxa de crescimento, de decrescimento, no caso, das aposentadorias no futuro. Então,
Obviamente, questões fiscais de curto prazo, de médio prazo, sempre têm que ser tratadas, tá? Mas nós temos que, eu gostaria de chamar a atenção para essas características estatísticas, né, do médio para o longo prazo, que demonstram um sistema que não tem todas as suas características como explosivas. Ele tem alguns equilíbrios de longo prazo, né? Que nós achamos que nossos cálculos estão corretos, queríamos até ouvir dos especialistas se, né, queríamos contribuir com esse debate, né? Temos estabilização, uma estabilização ao reajustar o salário pelo INPC, né? Ao dar a inflação a cada ano, nós temos essa estabilidade, que também não é um resultado novo, já foi falado muitas vezes, né? Porque o salário, a gente fala muito da demografia, mas fala muito da quantidade, mas fala um pouco do preço também, né? Falamos de alterações nas quantidades e falar de alterações nos preços. Então, é um sistema muito sensível, né, a essas alterações de parâmetros de preço, também como, obviamente, todo sistema, todo sistema econômico. Tá? Bem, então, qual é o meu ponto aqui qual é o meu ponto na apresentação? É que há um considerável baixo grau de transparência na maneira como nós projetamos o resultado previdenciário. Isso não é necessariamente algo favorável a quem é contra a reforma, contra a favor da reforma. Eu vou dar transparência, né? Um debate para nós sabermos tomarmos conta do nosso futuro. O debate de previdência não pode ser um debate de especialistas. O debate de previdência não pode ser um debate daqueles que dizem que já estão cansados de repetir a mesma coisa, porque provavelmente não vão ser os principais afetados pela reforma, né? O debate não é um debate de especialistas, é um debate que tem que afetar, que tem que estar sob o controle da maioria dos interessados, né? É disso que se faz a democracia, né? Não pode ser um debate de pessoas como eu, né? Tecnocratas e sabichões. Há um grave viés, né? Esse problema não é um problema encontrado apenas no Brasil, em vários sistemas previdenciários mundiais, né? Há um chamado por maior controle das burocracias estatais, né, que projetam essas coisas, é fundamental, para que nós possamos saber o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo. Tem que ter um processo de autoavaliação pública, tem que ter conselhos que controlem isso, né? Eu não sei em que instância seria melhor, tem que ter participação da sociedade civil no controle desses resultados. A LDO tem que ser reformulada, seu anexo 4. Ao dizer isso, eu estou dizendo que o trabalho dos servidores da Previdência é um trabalho heróico, porque fazem, muitas vezes, em condições premidos pelo tempo, né? Obviamente, o interesse sobre esses dados é agora, que nós estamos à véspera, mas em grande parte do tempo, as pessoas não estão muito interessadas em relação a isso, né? Então, muitas vezes, em governos, os próprios técnicos que são responsáveis pelas projeções não encontram voz em escalões mais altos para poder garantir o recurso para isso. Enfim, é um negócio complexo, eu não estou tentando encontrar culpados, estou tentando fazer um diagnóstico para a gente melhorar as maneiras como fazemos as coisas nesse país, de maneira alguma, estou fulanizando o processo. O Manuel sabe muito bem disso, quando nós fazemos concessões de estradas, tem um cálculo da taxa interna de retorno, uma normativa da finada Secretaria de Acompanhamento Econômico. É uma normativa do Ministério da Fazenda, né? Tem uma normativa que explica como é que foi calculada a taxa interna de retorno. Há diversas normativas do governo, onde você pode replicar resultados, mas não há nenhuma normativa, um conjunto de normativas que permita que vocês em casa possam replicar no Excel lá como é que se calcula isso. Então, é necessário que nós façamos isso para que nós possamos ter nossos games de simulação de equilíbrios ótimos, né, da Previdência. Então, é fundamental isso. Obviamente, seria um delírio tecnocrático eu achar que isso resolveria o problema, que o nosso problema não é só esse, né? Por trás do debate sobre a reforma da Previdência tem uma visão de mundo, tem uma visão de sociedade, uma visão do que é que o Estado tem que fazer, tem visões econômicas sobre qual papel, se há um deslocamento de investimento por excesso de gastos na Previdência. Tem um debate que não é só apenas sobre equilíbrio de receitas e despesas previdenciárias, é um debate sobre visão de mundo, né? Nós não vamos resolver esse debate sobre visão de mundo
só com discussões como essa, né? Porque é uma questão que tem elementos políticos, tem elementos filosóficos, tem elementos de qual país que nós queremos. Mas é fundamental que nós saibamos, ao menos, né, como os dados são geridos, né, como são produzidos, para que nós possamos fazer o debate com um grau de racionalidade. É melhor nós termos explícitas nossas incertezas do que fabricarmos falsas certezas. Muito obrigado. Nós já praticamente estouramos quase todo o tempo da sessão, então eu gostaria, por favor, de pedir para que os próximos participantes sejam um pouco breves nos seus comentários, tentem mais ou menos, enfim, se ater aí ao tempo. Tudo bem. Nós, na verdade, teremos uma ausência na última sessão. O diretor do DIEESE, Clemente Gange, não poderá participar. Então, com isso, nós poderemos avançar um pouco no tempo dessa sessão. Tá certo? Então, nós iremos até às 3h45, tá? Nessa sessão. Porém, não resta muito tempo para os demais participantes. Eu gostaria de, por favor, tentassem ser breves em seus comentários. Tá? Então, eu chamo a professora Denise Gentil, do Instituto de Economia da UFRJ. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito à Fundação Getúlio Vargas pelo convite. Acho muito importante o debate de ideias opostas e a colocação de polêmicas em torno desses temas que são pouco debatidas, né? A mídia toma conta do debate e a gente pouco tem espaço em auditórios públicos, principalmente no meio acadêmico, para colocar outras visões. Então, agradeço muito a possibilidade de, reconhecidamente, colocar algumas visões que são opostas à reforma que o governo está fazendo agora. Eu queria anunciar para vocês que a gente acabou de produzir um trabalho, o DIEESE e a ANFIP são os grandes coordenadores desse trabalho. A ANFIP é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e o DIEESE, como vocês todos conhecem, daqui a pouco, inclusive, vai estar aqui na mesa, reuniram em torno de 5 dezenas de economistas para produzir um documento, que é esse documento aqui, um sumário executivo com dados muito volumosos sobre a Previdência no Brasil e no mundo, fazendo análises comparativas, interpretações, etc. Além desse livro, que está no site tanto do DIEESE quanto na plataforma Política Social, vai sair um outro livro mais completo, de mais de 200 páginas, que também faz uma análise alternativa sobre a situação previdenciária brasileira. O Cláudio Pucci acabou de expor agora o que seria uma parte do nosso volume 2. Tem um outro livro, né, em que a gente vai analisar exatamente as questões atuariais. E o artigo dele é parte desse volume 2, que vai ser lançado também em março. Então, é um livro que vai por dentro das entranhas, vai pelas entranhas do modelo de previdência social brasileiro, para ver como é que se chegam nesses números. Porque, de fato, o que se tem visto hoje são os burocratas do Ministério apresentarem uma série de planilhas, de gráficos, de tabelas, né? E a gente não sabe de onde vieram os números, quais são essas equações. Essas equações muitas vezes estão incompletas, as tabelas têm descontinuidades. Então, foi tudo isso que a gente foi checar e esse livro pretende fazer exatamente a crítica e propostas em cima daquilo que o governo usa como modelo atuarial para a Previdência brasileira. Eu vou fazer uma fala super rápida, né, pela pressão aqui, embora eu tenha trazido 50 slides. Eu vou tentar fazer uma fala super rápida. A primeira é responder essa pergunta: será que o gasto social no Brasil é elevado? Por quê? Porque o que está por trás hoje da proposta de reforma da Previdência é o argumento de que os gastos sociais subiram tanto no país nos últimos 15 anos que eles estão pressionando os demais gastos, inclusive os gastos com investimento, né? E isso significa um crescimento progressivo da dívida pública brasileira. Como a dívida pública cresce, as taxas de juros não podem cair, né? Então, para que as taxas de juros caiam e o crescimento retome,
é preciso diminuir gastos. E, evidentemente, esses gastos primários, o principal gasto primário é o gasto com previdência, e o governo não acha que possa diminuir a taxa de juros sem reduzir os gastos, principalmente o gasto com previdência. O que eu vou fazer aqui é colocar a tese oposta. Eu vou tentar mostrar, né, que a previdência e os demais gastos sociais não são gastos que atrapalham o investimento público, e, mais ainda, que o suposto déficit que o governo fala não necessariamente é assim, né? É como um copo com água pela metade. Ou ele pode estar meio vazio, ou ele pode estar meio cheio. Depende de quem olha para o copo, né? Então, o gasto social no Brasil, de fato, é elevado. Pelo que vocês estão vendo aqui, o gasto social no Brasil está longe de ser o mais elevado. Tem vários outros países, aí tem a Suíça, a França, a Finlândia, a Itália, uma série de outros países que têm um gasto muito menor, eles estão aí medidos em proporção do PIB, do que o Brasil. Então, nós não somos, como se diz por aí, um ponto fora da curva, né? Pelo contrário, nós somos um país que tem uma população grande, né? Nós somos um país continental e que tem um gasto social expressivo, inclusive em função das próprias necessidades dessa população. Dá para ver também que nós somos o segundo país com a maior cobertura de idosos, né, acima da idade legal, quer dizer, acima de 65 anos. Nós temos uma cobertura de quase 90% dos idosos, e é por isso que dos idosos pobres, né, ou seja, da população abaixo da linha de pobreza, apenas 8% é de idosos, exatamente porque nós temos uma cobertura nessa fase da população mais pobre, muito importante no Brasil. E exatamente, preservar isso é uma dos nossos legados, que eu acho que nós temos que deixar para gerações futuras. O que, de fato, tem determinado o resultado fiscal da Previdência, né? Por que se fala tanto que o resultado fiscal da Previdência está se agravando, né? Em primeiro lugar, eu acho que ninguém discute o impacto da política macroeconômica recessiva do governo sobre o resultado da Previdência. Isso simplesmente não é debatido, né? É como se a Previdência fosse algo isolada em si mesmo, onde só pudesse fazer a conta de receita e despesa e resultado, né? Mas o que acontece é que o governo faz uma política macroeconômica recessiva, provoca uma depressão econômica. Nós tivemos um PIB negativo, um PIB de 0,1 em 2014, em 2015 um PIB negativo em 3,8%, em 2016 já sabemos que não vamos fazer menos do que 4,5% negativos, e isso tem impacto sobre a Previdência. Qual é essa política macroeconômica recessiva? Um corte radical de investimentos públicos. Fala-se hoje que o governo tem mais de 1.000 obras paradas, quer dizer, o país parou, o governo, de fato, tirou completamente o pé do investimento público. Na política fiscal, além de reduzir investimentos, ele faz uma estratosférica renúncia de receitas, que depois eu vou mostrar os números aqui, particularmente renúncia de receitas com contribuições sociais, que isso também não é divulgado. Em terceiro lugar, juros elevadíssimos, apesar dos juros terem caído no final do ano, finalzinho do ano passado, a queda é milimétrica porque, de fato, diante de um PIB negativo em 4,5%, fazer uma taxa de juros cair a 0,75% é milimétrico, principalmente levando em consideração que a maior parte dos países do mundo tem uma taxa de juros próxima de zero, se não negativa, e nós sustentamos uma das taxas de juros reais mais elevadas do mundo. Em quarto lugar, nós temos um câmbio valorizado que destrói a indústria nacional, que retira empregos brasileiros, que provoca, portanto, uma perda muito grande de empregos na indústria. A indústria está caindo pelo terceiro ano consecutivo. E temos uma redução do crédito público. A política do governo para o BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil é de compressão do crédito, o que, evidentemente, diminui a capacidade das empresas de se refinanciarem e das famílias que já estão endividadas de também reativarem o crédito. O resultado de tudo isso é a queda do investimento agregado e da produção industrial, a redução do consumo das famílias, né, pelo elevado endividamento, pelo desemprego e pela queda da massa salarial e, por consequência, a queda nas receitas de contribuições sociais. Por quê? Porque as receitas de contribuições sociais, elas têm 3 bases de apoio: a folha de salários, o lucro e o faturamento. E, obviamente, que se a economia entra numa depressão, as receitas das seguridades sociais caem,
né, como resultado de uma política macroeconômica francamente recessiva num período de depressão econômica. Aí está o gráfico que mostra a queda da produção industrial. Como eu disse antes, o desempenho da indústria foi de menos 3% em 2014, menos 8,3% em 2015, menos 6,6% em 2016, quer dizer, uma queda acumulada de menos 17% em 3 anos. Isso tem um impacto terrível na Previdência, porque os empregos formais vêm da indústria, né? Os maiores salários estão na indústria. Então, um impacto desse na Previdência gera imediatamente, um impacto desse na indústria tem uma repercussão imediata na Previdência. Mas não se fala nisso, né? Parece que não há nenhuma relação entre a desindustrialização e a Previdência. Aqui é um gráfico para mostrar que o Brasil foi o país que mais se desindustrializou entre uma amostra aí de 87 países. Essa linha em lilás, né, mede a queda do valor adicionado da indústria brasileira em comparação, por exemplo, com a linha verde lá em cima, que é a das economias menos desenvolvidas. Então, vocês veem que esse é a brutal desindustrialização que está acontecendo na economia brasileira em função daquela política macroeconômica que está acontecendo no país. Aqui é o volume de queda no comércio, não preciso falar muito sobre isso, não tenho nem tempo para falar. Aqui é o setor de serviços, quer dizer, a economia está em franca queda, e aqui é a queda do PIB, já falado anteriormente. Repito mais uma vez, não falar que isso tem um impacto na Previdência e tratar a questão unicamente pelo crescimento do gasto é minimizar o assunto. Aqui é a taxa de desemprego, né? Hoje nós temos 2.300.000 pessoas desempregadas. No ano de 2016, nós perdemos 1.317.000 postos de trabalho. Então, isso tem uma profunda queda na arrecadação sobre a folha e, portanto, o impacto na receita. Aí está o gráfico da queda das contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias começam a crescer a taxas menores a partir de 2011 e entram em profunda queda a partir de 2014, 2015 e 2016. Esse é o resultado da política macroeconômica brasileira. Aqui, as receitas da Seguridade Social, das demais receitas da Seguridade Social, como a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e o PIS/PASEP. Por outro lado, aqui é o resultado da taxa de crescimento anual dos benefícios previdenciários. Reparem que a taxa de crescimento anual, e isso é muito importante para os macroeconomistas, porque para os macroeconomistas interessa a taxa de crescimento do gasto, né? E a taxa de crescimento do gasto com a benefícios previdenciários do RGPS vinha caindo. E ele sofreu uma brutal subida de 9,6% no ano de 2016. Por quê? Porque houve, em primeiro lugar, uma corrida para as aposentadorias. Quando o governo começa a anunciar que vai fazer uma reforma da Previdência em 2015 e começa a mandar isso, né, no final, ali, desde julho para cá, já começa a fazer as propostas que vai mandar, é claro que há uma corrida para as aposentadorias. Houve um crescimento real de 9%. Além disso, teve uma greve no ano anterior de fiscais da Receita Federal e isso também acumulou um número enorme de processos que desagou nesses recursos aí. Então, não dá para achar que a Previdência vai fazer um equilíbrio no curto prazo, porque, por um lado, as receitas caíram muito e vão cair mais se a reforma passar, porque as pessoas vão achar que elas jamais vão conseguir se aposentar aos 65 anos de idade para obter 76% da sua aposentadoria e depois terão que contribuir por 25 anos ou talvez 40 e tantos anos, 42 anos, elas não acham que vão conseguir se aposentar. Evidentemente, quem não tem renda não vai mais contribuir, porque eu não vou contribuir se eu não posso usufruir, e quem tem a renda vai preferir contribuir para um plano de previdência complementar, porque provavelmente também não vai conseguir preencher os requisitos no momento em que houver a necessidade de obter renda. Então, vai haver uma queda assim da receita e vai haver um aumento aí imediato, já houve um aumento imediato da despesa. Então, no curto prazo, não há nenhuma expectativa de que esse resultado não piore. Do que não se fala também, não se fala que o governo tem um discurso altamente contraditório. Ele disse que, no ano de 2015, o déficit da Previdência era de 85 bilhões de reais, e, em 2016, 149,5 bilhões de reais. Pois bem, o mesmo governo que diz que esse sistema é deficitário, que tende um déficit a explodir, é um governo que faz renúncias planetárias de receita. Então,
Então, aqui nesse quadro, a gente mostra o tamanho da coisa, porque, às vezes, isso não é mostrado. Está aqui nessa parte aqui de salmão. O governo fez, por exemplo, em 2015, uma renúncia de 282 bilhões 437 milhões de reais, o total da desoneração do governo. Isso significa quase 5% do PIB. Só que, desses 5% do PIB, essa parte em branco da tabela é a renúncia de receitas da Seguridade Social. Reparem que o governo renunciou a 65 bilhões 519 milhões de contribuições previdenciárias que basicamente recaem sobre a folha, de COFINS 70 bilhões, está repetido isso aqui. Contribuições sociais sobre o lucro líquido, 10 bilhões, e PIS/PASEP, que financia o seguro-desemprego, 14 bilhões, num total de 157 bilhões de reais. Quer dizer, o governo diz que tem um déficit em 2015 de 85 bilhões de reais, mas faz uma desoneração tributária de 157,6 bilhões de reais, o que é uma narrativa minimamente contraditória. Ou bem o sistema tem um déficit e ele não pode renunciar, ou o sistema tem um superávit e ele pode abrir mão das receitas. Esse é o ponto. Ele precisa decidir sobre isso. Aqui tem uma outra captura de receitas da Seguridade Social, que é a DRU, a desvinculação das receitas da União. A DRU, talvez vocês não conheçam ainda, por serem alguns estudantes aqui jovens, a DRU chama desvinculação das receitas da União. Foi uma coisa instituída em 1994, em que o governo pode retirar das receitas de tributos e contribuições, mas principalmente das contribuições, 90% da DRU é contribuição social, ele podia retirar 20% dessas receitas, tirar da Seguridade Social e gastar onde ele quisesse, né? Só que, em julho do ano passado, o governo Temer aumentou essa alíquota de 20% para 30%. Aí eu pergunto para vocês, como é que é mesmo? O sistema é deficitário, tem 85 bilhões de déficit e o governo faz renúncias de receitas e desvinculações de receitas da União. E depois olha para o cidadão brasileiro e diz, fiquem calmos, mas a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência. E essa reforma vai implicar na redução da renda de vocês, jovens, no futuro. Certo? Então, o que o governo está fazendo? Será que a gente não está entendendo o que está se passando? É extremamente contraditório tudo isso. Dívida ativa da União. O que é a dívida ativa? A dívida ativa é aquilo que os sonegadores devem à Previdência Social. Aqui é apenas o débito previdenciário, porque o débito tributário é mais de 1 trilhão, certo? Só para a Previdência, nós temos aqui um déficit, uma dívida que cresceu de 185 bilhões 820 milhões para 255 bilhões e 350 bilhões em 2015. Reparem que a arrecadação foi de apenas 1 bilhão, ou seja, o governo só consegue recuperar da dívida 0,32%. É o paraíso dos sonegadores. Se não quiserem pagar a Previdência, não tem problema, porque o governo também não incomoda nenhum dos empresários por isso, né? Uma dívida que dela só se consegue recuperar 0,32%. Esse não é um governo nem apto e nem desejoso a cobrar os devedores. Pelo contrário, né? Aqueles que são ajuizados estão sempre parcelando a dívida, etc. Então, qual é o recado para o mercado? O recado é o seguinte, não é só que vocês tenham a mais alta taxa de juros reais do mundo. Não é só isso, não. Vocês também não precisam pagar impostos, principalmente da Previdência. E aí você olha para o cidadão brasileiro que sabe de tudo isso e diz, aguente uma reforma. Que tal as mulheres trabalharem 10 anos a mais? Que tal os professores e professoras trabalharem 10 anos a mais? Que tal os soldados, né, os caras que trabalham em mina, trabalharem 10 anos a mais? Certo? Por quê? Porque nós temos um problema fiscal. Sim, nós temos, sim, o governo é inapto para gerir os seus próprios recursos da Seguridade Social. Não é o déficit que está crescendo. Bom, o déficit pode crescer ou porque a despesa sobe ou porque a receita cai, né? Então, o determinante principal nesse caso tem sido a depressão econômica e a política macroeconômica do governo, porque quando o sistema fez altos superávites, que eu vou mostrar ainda agora, a política macroeconômica era uma política macroeconômica expansionista. E a sonegação?
Os impostos mais sonegados do país são o ICMS, o imposto de renda e as contribuições previdenciárias, mas não nessa ordem. O imposto mais sonegado é o ICMS, o segundo são as contribuições previdenciárias e depois o imposto de renda. Né? A sonegação chega a 27% de tudo que o setor privado deveria arrecadar em impostos, né? Algo próximo de 13% do PIB, segundo a ONU. 5 vezes o orçamento da saúde e 1 vez o orçamento da Previdência, certo? Para o Simprofaz, a sonegação chega a 452 bilhões de reais, 7,7% do PIB. Eles mesmos na Fazenda que dão esses números, né, do cálculo. Aqui tem uma tabela mostrando a estimativa de sonegação fiscal do Brasil, em que mostra, né, que o total da sonegação ali no ano de 2015 foi de, 452 bilhões de reais, 968 milhões. Então, reparem bem, o governo concede, lá em 2015 também, 283 bilhões de desonerações de receitas, sem exigir de contrapartida das empresas absolutamente nada. As desonerações foram concedidas sem pedir das empresas mais investimentos, mais geração de empregos, sem cumprimento de legislação trabalhista, sem cumprimento de legislação previdenciária, não pediu para cumprir a legislação ambiental, nem para terem componentes nacionais dentro dos seus produtos, né? Não exigiu nada em troca das desonerações, né? Por outro lado, 283 bilhões de reais é maior do que tudo que se gastou naquele ano em, contem lá, saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia e transporte. Se você for somar o que o governo gastou nessas 5 áreas, é menor do que toda a receita previdenciária que ele abriu mão. Ou seja, nós poderíamos ter dobrado o SUS, dobrado o nosso sistema de ensino superior. Esta conta não é debatida. A única conta que é debatida é o que fazemos do lado do gasto, certo? Então, aqui tem uma coisa curiosa no Brasil, né? Tem uma coisa chamada disponibilidade de caixa no governo federal, no Banco Central. É a conta única, né? É a conta corrente do Tesouro Nacional que fica no Banco Central. O que é admirável? O quanto sobe o valor da liquidez em conta única do governo, certo? Esses valores aqui, eles estão medidos a preços de 2016. Isso aqui está nos relatórios do Banco Central. Reparem que esse valor, ele só sobe, né? Só faz subir. Mas em 2016, em dezembro, era uma liquidez de 1 trilhão e 39 bilhões de reais. Líquidos na conta única do Banco Central. Esse recurso não tem nenhum compromisso de curto prazo, segundo os relatórios que eu leio, né? É simplesmente um colchão de liquidez para o mercado financeiro, ou seja, uma sinalização para o mercado financeiro de que a qualquer momento ele pode converter o seu portfólio, que o governo dá toda e ampla segurança para eles, né? Agora, no momento de depressão econômica, o governo fazer uma retenção, não é? O que eu chamo de um empossamento de liquidez nessa magnitude, enquanto a gente tem uma saúde completamente precarizada, né? Uma educação jogada às traças, como está o ensino superior brasileiro, tempo estourado, né? Então, eu só posso dizer uma coisa para vocês, o que justifica um empossamento desse tamanho? De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro é acúmulos de superávites primários de exercícios anteriores e de transações de venda de títulos, cuja receita não é utilizada para nada. Então, é um recurso para controlar a taxa de juros, para sinalizar segurança para o mercado, porque não basta ter uma taxa de juros reais elevada, é preciso que ela seja crível. É preciso que ela seja segura, porque senão qualquer país faria uma taxa de juros alta. O Brasil faz e torna essa taxa de juros crível. Eu quero só 3 coisinhas, certo? 3 coisinhas. 3. Qual é, de fato, o principal determinante da dívida pública no Brasil? Será que é a Previdência? Será que a Previdência é responsável pela subida de 10 pontos percentuais na dívida pública? Então, vamos ver. Esse é o relatório do Banco Central, o último. Lá está escrito, fatores determinantes da dívida líquida do setor público. Podia ser a dívida bruta, não tem problema, mas eu escolhi a líquida.
Aí aqui estão os determinantes, né? A dívida subiu de 1.883.147 em 2014 para 2.892.913 milhões. Um acréscimo líquido de 756 bilhões e 25 milhões. O que determinou esse acréscimo? Aí aqui vem o resultado primário, juros nominais, o ajuste cambial e outros fatores, certo? Menores. O que a gente vê? Que a subida de 756 bilhões se deveu ao crescimento, aos juros sobre a dívida, 407 bilhões de reais dos 756 bilhões, juros, certo? Se você somar as operações de política monetária e de política cambial, o resultado é que 80% da subida da dívida, vou repetir, 80% da subida da dívida no ano de 2016 foi causado por juros e câmbio, e não pelo superávit primário. Então, eu pergunto para vocês que estão na plateia, senhores, qual é a verdadeira reforma que precisa ser feita? É a reforma da Previdência ou é a reforma da política monetária e cambial no país? Essa é a pergunta, né? A idade única, eu sei que meu tempo está esgotado, mas eu, como sou mulher, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Eu ia falar dos pontos da reforma, mas eu não posso me omitir, A reforma vai igualar a idade para homens e mulheres, né? E vai achando que vai igualar porque nós agora nos empoderamos, né? Nós nos empoderamos, então agora nós estamos quase iguais aos homens. Então está na hora de piorar a nossa vida, né? Vamos fazer as mulheres se aposentarem um pouco mais tarde. O que acontece? Não é bem assim, porque as mulheres continuam tendo um salário 70% do salário dos homens, né? Então é como se o reformador dissesse, tá bom, né? 70% do nosso salário, tá bom. É satisfatório, né? As mulheres também trabalham, né, em média, 19,2 horas por semana nos afazeres domésticos e os homens, 5,1 horas, certo? Somada a jornada de trabalho e a jornada de afazeres domésticos, as mulheres trabalham 54 horas a mais por semana que os homens, que trabalham 46 horas, ou seja, exatas 8 horas a mais por cada semana, certo? Se o governo fizer a reforma do jeito que ele está, nós fizemos um estudo, o estudo está nesse trabalho que eu acabei de fazer a propaganda aqui, né? Se considerarmos as atuais idades médias de ingresso no mercado de trabalho de homens e mulheres, que são 16,1 anos e 17 anos, respectivamente, tem-se que, meninas, ouçam, ao se aposentarem ambos aos 65 anos de idade, as mulheres terão trabalhado 9,6 anos a mais que os homens, quase 10 anos a mais do que os homens. Tá? O cálculo é esse, certo? Então, ainda há muita desigualdade, eu não vou mais tomar o tempo de vocês, porque eu tenho uma lista de diferenças aqui. Quanto mais escolarizada a mulher é, menor o salário dela com relação ao homem. Então, quer dizer, não tem nenhuma vantagem para a mulher aumentar a sua escolaridade, porque ela continua, o espaço, o gap entre o salário do homem e da mulher aumentam, certo? E os reformadores receberam uma informação de Marte, dizendo que agora as mulheres são quase iguais aos homens e que, portanto, elas devem se aposentar na mesma idade. Isso porque eu não tive tempo de falar do resto da reforma, que é um dos maiores ataques, uma das maiores brutalidades, uma das maiores violências sociais que já foi proposto por um governo. E eu espero que a gente tenha tempo de debater sobre isso agora no debate. Obrigada. Eu gostaria de agradecer à professora Denise Gentil e chamar o pesquisador do IBRE, Manuel Pires, para o púlpito, por favor.
Manuel, só também tentar. Sabe tá como bom, é que é? Agora você vai me dizer que meu tempo já acabou. Vamos ser breve. Quero agradecer o convite. Bom, de fato, eu quero agradecer o convite e parabenizar todo mundo que se envolveu com a participação, com a elaboração desse seminário. É a primeira vez que eu estou nesse auditório aqui na condição de pesquisador do IBRE. Eu já tive aqui outras vezes, na época, apresentando algo pelo governo. A última vez que eu tive aqui foi em abril do ano passado, exatamente num seminário sobre a reforma da Previdência. E, naquela ocasião, eu passei a maior parte da minha apresentação discutindo por que fazia sentido fazer uma reforma da Previdência nesse momento. Durante os debates naquela época no governo, a pergunta que eu mais ouvi era por que fazer uma reforma naquele momento. Se a reforma tem efeitos de muito longo prazo, por que era importante fazer aquilo para sanear as contas públicas? Tá? E a resposta que eu tinha era que isso não é verdade. Não é verdade que a reforma da Previdência só traz benefício de longo prazo. Evidentemente que o gasto ele vai ser controlado no longo prazo, mas a economia já reage a isso no momento presente. A partir do momento em que você reduz o crescimento do gasto, o déficit previdenciário e a percepção de risco que a política fiscal vai trazer, a macroeconomia já reage no primeiro instante, com menores taxas de juros, principalmente das taxas longas, com estabilização do mercado de câmbio e com outras variáveis macroeconômicas, tal como a gente já está vendo agora. Então, apesar do impacto fiscal ser de longo prazo, o impacto econômico é de curto prazo. A Previdência é, sim, uma âncora importante para a discussão das finanças públicas no momento atual. Bom, mas eu estou aqui hoje para falar fundamentalmente das questões fiscais associadas à reforma da Previdência e o que eu vou mostrar para vocês é que a Previdência ela tem um impacto fiscal relevante já nas finanças públicas do governo atualmente e com o processo de envelhecimento ela coloca assim um desafio para a gente acerca da melhor forma de financiar esse sistema. Tá? Bom, aqui só para mostrar quanto que a Previdência participa das finanças públicas atualmente, você tem 41% dos gastos com Previdência, regime geral, 10% de Previdência Pública e mais 4% de LOAS. Tá? Quando você soma isso tudo, as políticas de Previdência e Assistência correspondem a 55% de todo o gasto. Tá? Quando você olha o conjunto das regras, a gente percebe, sim, que existem algumas distorções para serem discutidas. Tá? Isso não quer dizer que a gente não possa discutir receita, isso não quer dizer que a gente não possa discutir juros ou qualquer outro tipo de coisa. Mas reconhecer que a despesa vai crescer por um fenômeno que está determinado, eu acho que é razoável que parte da solução venha pela redução ou pelo melhor aperfeiçoamento do controle da despesa. Tá? Aqui, só para mostrar a evolução no tempo das estatísticas fiscais, desde 2007, de 2016 a 2017, a gente teve uma queda de receita de 22,7% do PIB para 20,9% do PIB. Isso dá quase 2 pontos percentuais de queda de receita. Por outro lado, o gasto também cresceu de 16,9% para 19,7%. Quando você abre o gasto, aí você percebe que a maior parte do crescimento veio de previdência e de política assistencial. Essa rubrica aqui de transferências, ela é decomposta em benefícios previdenciários, seguro-desemprego, LOAS e Bolsa Família. Quando a gente olha a linha dos benefícios previdenciários, a gente percebe que o gasto cresceu de 6,8% para 8,1%. 70% do crescimento do gasto é crescimento do gasto com previdência. Tá? Nós ainda estamos na fase do bônus demográfico. Quando o bônus demográfico passar, possivelmente isso vai aumentar bastante. Então, discutir isso agora é importante também para a gente adotar estratégias graduais no tempo. Se a gente tiver que discutir isso daqui a 15 anos, o ajuste pode ser mais rápido e diminuir a percepção que a população tem do bem-estar social. Outra estatística importante é a questão do resultado. Além do gasto estar crescendo, você tem um crescimento do gasto relevante, um crescimento do déficit, na verdade. Tá? E aí você tem duas formas de medir déficit da Previdência no Brasil. Uma é receita previdenciária menos despesa previdenciária. Ela saiu de 27 bilhões negativos em 2003 para 89 em 2015. É evidente que tem questões cíclicas, principalmente nos últimos 2 anos, mas tem uma tendência de crescimento que não pode ser desprezado. Quando você olha pelo conceito da Seguridade Social, que inclui assistência e saúde, o resultado ele sai de 27,2, basicamente o mesmo
resultado da Previdência, para 167. Tá? Então, o déficit da Seguridade está aumentando em relação ao déficit da Previdência. E aí tem uma discussão estatística, porque algumas pessoas acham que o déficit é um pouco menor, dependendo de como você contabiliza o déficit, você pode encontrar um déficit um pouco menor. Tá? De todo modo, nas estatísticas que eu conheço, a gente tem um déficit hoje. Importante chamar a atenção na quebra estrutural que tem em 2008, o déficit da Seguridade era 40 bilhões, ele pulou para 78 de 2008 e 2009, fundamentalmente porque o governo perdeu a CPMF como fonte de financiamento da Seguridade. Tá? Bom, feito aí a apresentação dos principais dados fiscais a respeito da questão previdenciária, a gente tem a questão demográfica. A gente já gasta muito com previdência, em certo sentido. Com a evolução demográfica, esse gasto vai crescer no tempo. O Rogério Nagamini, hoje mais cedo, apresentou a alíquota previdenciária que equilibraria a previdência ao longo do tempo a partir desse envelhecimento populacional. Eu vou fazer um exercício diferente. Eu vou mostrar o quanto de requerimento de produtividade você precisaria ter para financiar o sistema com as alíquotas vigentes. Eu gosto mais do conceito de produtividade aqui porque ele tem uma conotação econômica um pouco mais... uma conotação própria do ponto de vista econômico. Tá? E, na sequência, eu vou também avaliar algumas métricas para a gente discutir o que seria essa nova Previdência e avaliar se a proposta do governo está adequada ou não. Quando você tem déficit crescente e ainda vai enfrentar um envelhecimento populacional, o custo para o financiamento do sistema se torna muito elevado. Quando você tem um sistema de repartição, esse custo recai muito sobre as gerações futuras. Quando isso acontece, o normal é você rediscutir o pacto geracional e tentar equilibrar o ônus de cada geração dentro do financiamento da Seguridade Social. É isso que a reforma, em certo sentido, está propondo. Tá? Esse gráfico aqui, ele mostra quantos inativos eu tenho para cada conjunto de 1.000 pessoas ativas. Tá? Então, em 2000, você tinha 505 pessoas inativas para cada 1.000 pessoas ativas. Ou seja, 1.000 pessoas ativas financiavam ou sustentavam em conjunto de 505 pessoas. Em 2015, esse número caiu para 416, ou seja, 1.000 pessoas, cada conjunto de 1.000 pessoas financiavam 416 pessoas. Então, a quantidade de pessoas a serem custeadas pelas pessoas em idade apta ao trabalho caiu ao longo do tempo. Do ponto de vista econômico, cada ganho de produtividade gerado nesse período voltou ou foi possível ser mantido de forma mais do que proporcional para o conjunto de pessoas ativas. Tá? Com o passar do tempo, cada pessoa ativa tinha um ônus menor para financiar essas pessoas, de forma que todo ganho de produtividade podia ser apropriado por ela mesma. Isso vai se inverter a partir de 2022, quando o bônus demográfico vai acabar e essa razão vai começar a crescer. Em 2060, segundo as projeções do IBGE, você vai ter 634 pessoas para serem financiadas ou sustentadas para cada conjunto de 1.000 pessoas. Esse é um crescimento de 57% nesse período. Ou seja, a pessoa que tiver na população em idade ativa em 2060 vai ter que produzir 57% a mais para sustentar a mesma quantidade de pessoas que a gente teve em 2015. Tá? Então, esse é um desafio de produtividade que não é nem um pouco óbvio ou fácil de ser obtido. Essa tabela aqui mostra a razão de dependência, uma outra forma de ler o requerimento de produtividade. Eu estou comparando aqui os dados de 2015 e 2050. Em 2015, eu tinha 140 milhões de pessoas em idade ativa. Em 2050, eu vou ter 143. Basicamente, a mesma quantidade de pessoas aptas ao trabalho. População acima de 65 anos em 2015 era de 16 milhões. Ela vai saltar para 51 milhões. Razão de dependência, que é dada pela razão entre a população inativa sobre a população ativa, vai subir de 45% para 58%. Isso é um crescimento de 28,6% na razão de dependência. Isso significa que esse mesmo conjunto de 143 milhões de pessoas vai ter que produzir 28% a mais em 2050 do que produzir em 2015. Isso dá mais ou menos uma taxa de crescimento da produtividade de 0,8% ao ano. Quando eu apresento essa tabela, muitas pessoas me perguntam se isso não é factível. Tá? De fato, isso é factível. Nos últimos 15 anos, o crescimento do PIB sobre a PIA foi exatamente 0,8%. Tá? O problema é que você vai ter que crescer 0,8% para ficar onde você está.
Essa não é a história do desenvolvimento dos países. Normalmente, a geração do meu filho é mais rica do que a minha geração, que foi mais rica do que a geração do meu pai. Se eu exigir deles a mesma coisa que a gente conseguiu produzir nos últimos 15 anos, para eles manterem o padrão de vida, é claramente um sacrifício bastante substancial. Bom, do ponto de vista das métricas, então, como é que eu posso ajustar o sistema previdenciário de forma a equilibrar melhor esse requerimento de produtividade que eu tenho que ter entre as gerações? Esse gráfico aqui mostra a expectativa de sobrevida por faixa etária. A linha azul mostra a expectativa de sobrevida para quem tem 60 anos, a vermelha para quem tem 65 anos e a verde para quem tem 70 anos. Em 1980, a expectativa de sobrevida para quem tinha 60 anos era de 15 anos. Vamos para a linha verde agora. A expectativa de sobrevida em 2015, ou seja, há 2 anos atrás, para quem tinha 70 anos, eram os mesmos 15 anos de quem tinha 60 anos em 80. Então, do ponto de vista puramente demográfico, ter 70 anos em 2015 é exatamente a mesma coisa que ter 60 anos em 1980, quando o sistema atual foi pensado. É evidente que isso já coloca um desafio de ajuste importante para a gente e, em certo sentido, já é uma defasagem em relação à nossa própria história. Certo? Vamos olhar, então, para a experiência internacional. A gente também chega à conclusão que existe um espaço para avançar na questão da idade para a aposentadoria. O Brasil, em 2015, se aposentou, os brasileiros se aposentaram com 57 anos e meio, em média. A média da OCDE hoje está em 64,2 anos. Tá? Não é nem os 70 anos do gráfico anterior, mas 57 anos que a gente tem hoje também parece um excesso. É evidente que tem um meio termo para a gente poder trabalhar e ter um regime previdenciário um pouco mais sustentável. Tá? Por fim, um gráfico que normalmente as pessoas mostram, de manhã vocês já viram umas 3 versões desse gráfico, tentando mostrar uma 4ª versão. O exercício aqui é sempre mostrar uma coisa diferente, uma coisa igual de uma forma diferente, né? Para ver se convence vocês. Mas esse gráfico aqui mostra o percentual de despesas em relação ao PIB, com previdência, e o percentual da população acima de 65 anos. Quem está acima da reta gasta mais do que o modelo prevê, quem está abaixo gasta menos. É evidente que isso tem a ver com o modelo de previdência. Então, por exemplo, esse ponto aqui, em torno dos 5%, é o Chile, que tem um sistema privado. Os pontos vermelhos são duas estimativas para o Brasil. Uma só o RGPS, que está ali em torno de 8% do PIB. O segundo ponto vermelho, um pouquinho acima, é o RGPS com o RPPS federal. Quando você inclui estados e municípios, isso vai para cima de 10, que foi o gráfico que muitas vezes vocês viram aqui. Então, é evidente que tem algo para ser feito. Tá? A gente tem uma reforma da Previdência aí para discutir. Eu acho que é importante a gente avaliar ela com cuidado, discutir os excessos, mas me parece que os eixos estruturantes dessa proposta vão na direção correta para a gente poder caminhar numa estabilidade da despesa maior. Queria chamar ainda a atenção desse gráfico aqui o seguinte: quando você olha os países com um envelhecimento populacional maior, a média da despesa gira em torno de 10% a 12% do PIB. Então, me parece que essa é uma métrica relevante para a gente chegar ao longo dessa reforma, a partir do momento em que a população começar, de fato, a envelhecer. Em 2060, a gente vai ter um percentual de população acima de 65 anos em torno de 20% a 25%. Então, se a gente conseguir estabilizar a despesa em torno de 12% ou 10% do PIB, eu acho que é bastante razoável, a gente vai ter conseguido fazer um bom dever de casa nessa reforma e nesse processo. Bom, entrando aqui na discussão das projeções, as projeções básicas com a legislação vigente mostram que a despesa vai crescer muito acima do PIB nos próximos anos. Tá? Na proposta que foi encaminhada pelo governo, a gente tem 2 mudanças mais estruturais. Uma é a imposição da idade mínima, a outra é a redução de parte da taxa de reposição. Tá? Nas minhas simulações, essa proposta ajuda bastante a reduzir a despesa em relação ao cenário base. Por último, eu vou apresentar aqui um outro debate que deriva da implementação da emenda constitucional do teto para o gasto público, para mostrar qual é a ajuda que a reforma da Previdência vai dar para essa discussão. Apesar dessa discussão do teto ser importante, eu acho errado julgar a eficácia ou a qualidade da reforma a partir da capacidade que ela vai ter ou não de ajudar a emenda constitucional do teto. A proposta de reforma da Previdência, ela propõe ajudar a resolver o problema da Previdência, não o problema fiscal como um todo.
Tá? Mas, de todo modo, esse é um aspecto do debate que é importante de ser considerado. Bom, essas projeções aqui, elas foram feitas com base no modelo que eu estou desenvolvendo aqui no IBRE. Ela é mais talhada para modelar aposentadoria e pensão. Tá? Existem outros benefícios que não são tão associados à questão da longevidade, eles são mais associados a questões de risco. Tá? Então, nessas projeções aqui, eu vou estar tratando basicamente de pensão e aposentadoria, e aqui regime público e regime privado conjuntamente. No cenário base, a gente vai ter uma despesa crescendo até 18,8% do PIB. Com a imposição de unidade mínima, essa despesa cai para 16,3% do PIB. As projeções do governo que eu conheço, elas são para o RGPS, e elas indicam que para o RGPS como um todo, a despesa chegaria a 17% do PIB. Então, está relativamente alinhado à projeção do governo. Mas, evidentemente, que a proposta do governo não trata só de imposição de idade mínima. Aqui eu fiz uma projeção também simulando o efeito da mudança na regra de cálculo do benefício, preservando quem tem até um salário mínimo de benefício que não está alterado pela regra. Com isso, a despesa com a Previdência cairia para 14,5%. Evidentemente que tem vários aspectos da proposta que foram colocados que ainda não estão modelados aqui, como o ajuste pela expectativa de sobrevida depois da regra de transição, e um aspecto da reforma que deve acontecer, mas é difícil de modelar ou de ter uma ideia de importância disso, que eventualmente você vai ter uma migração da Previdência para a assistência, na medida em que você aumentou o requerimento contributivo. Então vai ter muita gente que não vai conseguir acessar a Previdência, deve ir para assistência. Então, isso tudo ajuda para reduzir ainda mais a despesa. É possível que você chegue nos 12% do PIB que eu citei como referência, mas isso a gente está estimando. Importante aqui, como eu estou fazendo projeção para 2060, qualquer parametrização, qualquer diferençazinha de parametrização gera uma diferença enorme no resultado final. Então, é sempre importante ver isso com algum cuidado. Essa tabela aqui mostra só o impacto de curto prazo para cada item da proposta. No geral, a proposta economiza 10 bilhões por ano, 5 pelo fim das renúncias para exportações rurais, 5 para a redução de despesa. Tá? Aqui só para explicar, vou passar rapidamente, já que meu prazo já esgotou 3 vezes, vou falar aqui da implementação da PEC para o gasto. Eu estou simulando aqui um cenário básico sem reforma da Previdência e assistência, e outro com a reforma da Previdência e assistência. E aí o que você vê, na verdade, é que no cenário base, com a Previdência e assistência crescendo a média histórica dos últimos 4 anos, você tem todas as despesas crescendo pela inflação, a exceção de pessoal, que cresce o reajuste que foi dado, e depois de 2019 você cresce pela inflação de novo, e aí a Previdência e assistência cresce pelo cenário básico atual. Se essa demais aqui, a última linha, é a variável de ajuste para o teto do gasto, você teria um ajuste negativo nessas despesas de 113 bilhões. Isso dá 3 orçamentos de investimento do governo. Tá? Evidentemente que isso não é sustentável. Quando você coloca a reforma da Previdência, aí eu estou reduzindo a taxa de crescimento real em 1 ponto percentual, ainda assim, você, no demais, teria um ajuste negativo bastante significativo de 55 bilhões. Aqui é tudo nominal, tá? Em termos reais, o ajuste é muito maior. Por fim, simulei um cenário um pouco mais com outras medidas de ajuste fiscal, com o fim do abono salarial, com o fim da desoneração da folha e sem reajuste de pessoal, e aí a variável demais passaria por um crescimento nominal de 28 bilhões. Em termos reais, você teria uma queda ainda de 15%. Tá? Então, enfim, a implementação da PEC do teto ela é muito pouco trivial, a reforma da Previdência ajuda, mas não é suficiente. A gente deve ver algumas outras questões aí sendo encaminhadas ao longo dos próximos 2 anos para viabilizar isso. Só para concluir, eu acho que a reforma da Previdência, os eixos estruturantes dela são extremamente importantes para a gente estabilizar o crescimento da despesa. Alguns pontos me parece que não são tão cruciais para a questão da sustentabilidade, mas podem ser importantes para a questão do equilíbrio social. E aí eu vou chamar a atenção para 3. O primeiro é a questão do tempo de contribuição, que está aumentando 66%, você sai de 15 para 25. Muita gente, me parece, que não vai conseguir contribuir esse período todo, e ele não vai conseguir para assistência de imediato, porque você abriu uma diferença entre assistência e previdência. A idade de assistência vai para 70 anos, a previdência ficaria com 65. Então, é possível que você tenha alguma perda de cobertura social, ainda que, no meu ponto de vista, separar assistência e previdência seja correto
correto para você alinhar os incentivos. Mas talvez seja uma questão de fazer uma sintonia fina nessas regras para você modular. Eu acho que esse debate vai acontecer no Congresso. Um segundo ponto, já foi tratado aqui de manhã, a questão do acúmulo entre pensão e aposentadoria. Em certo sentido, a redução do benefício da pensão já cumpre o papel de atender a redução do gasto que a família vai ter com a perda do cônjuge, de forma que eu acho que impedir o acúmulo de pensão e aposentadoria pode ter sido um pouco forte demais. Por último, a regra de transição, em que pese o argumento correto de que, em função da nossa demografia, a gente vai ter que fazer uma transição acelerada, é muito difícil me explicar por que a pessoa que tem 50 anos vai estar na regra de transição e a pessoa com 49 anos vai ter um ônus tão forte com a vigência do sistema novo. Talvez fosse mais razoável você ter um sistema de pedágio progressivo. A partir de 40 a 49 anos, a pessoa pagasse um pedágio de 70%, ao invés de ter todo o ajuste da reforma, e assim gradativamente. Eu também acho que esse debate vai acabar acontecendo no Congresso. Como eu disse, eu acho que o eixo estruturante da proposta ele é correto para equilibrar a Previdência. Ele não encerra o debate necessariamente, existem vários outros debates fiscais que são importantes, mas que podem ser separados, mas me parece que o sistema que vai emergir dessa proposta, ele tende a colocar o Brasil num ponto mais equilibrado da curva que estabelece o trade-off entre crescimento e distribuição, e a gente vai poder continuar reduzindo a desigualdade de renda e crescendo um pouco mais. Obrigado. A ideia era abrir para perguntas, né, depois das apresentações, porém, infelizmente, nós não teremos tempo para fazer isso. Eu gostaria de pedir, então, se todos puderem fazer um coffee break relâmpago, estar de volta aqui às 16h15, ou 16h20 no máximo, 5 minutos, 10 minutos no máximo, para a gente começar a última parte do seminário.